indústria aproximará a presença com o consumidor sem abandonar o varejo. Mais ainda, como a tecnologia possibilitará a integração de todos os stakeholders no cenário D2C. Essas serão as importantes questões abordadas nesta palestra, que trará possíveis caminhos para o futuro dessas relações, tá? Então, para conversar com a gente sobre D2C é o caminho do futuro, a nova relação entre indústria e varejo, nós convidamos ele, que é fundador e CEO da VIP Commerce. Ele é especialista em e-grocery, supermercadista por mais de 15 anos. Fernando Bravo, bom dia, Fernando. Bom dia, Gabriele, tudo bem? Tudo certo, e com você? Tudo tranquilo. Maravilha, tudo fique à jóia. vontade, seja muito Jóia. bem-vindo. Aproveita aí que o palco é seu. Muito obrigado. Bom, vamos falar um pouquinho dessa provocação, que é a provocação do D2C, né? Principalmente nos tempos de pandemia, agora vimos uma aceleração muito grande nesse movimento, e em grande parte eu acredito que é porque muitos setores do varejo ainda não estavam totalmente preparados para a digitalização e muitas vezes a indústria tomou a frente. Podemos ver, né, quando a gente fala de indústria, a gente tem uma relação simbiótica muito importante ali com o varejo, e é notório para a gente que o varejo está se transformando. Hoje a gente tem iniciativas de inovações tecnológicas de forma ampla no varejo, então a gente fala aqui de forma rápida da Zara, que tem criado uma experiência muito excepcional com o usuário, principalmente para envolver a digitalização no contexto da loja física. Então, é um movimento muito importante nesse case da Zara. Um case da Amazon, que é o Palm Scanning, a gente vê uma convergência para identificação, a forma de identificação do usuário muito relevante, e isso vai elevar os graus de personalização que o consumidor final vai ter em todos os ambientes com a sua identificação. Então, aqui é um exemplo de inovação tecnológica no varejo. Reconhecimento facial, mais uma vez, no sentido de identificar o consumidor de forma mais eficiente, para ele ser autoatendido, para ele ter recomendações assertivas. Então, no contexto geral de todas essas inovações que a gente tem apresentado aqui, de reconhecimento facial, palm scanning, as inovações da Zara, que você pode identificar na loja onde estão as roupas e até agendar o provador, a gente tem visto um caminho muito importante para o varejo ter uma ferramenta de personalização, para o varejo conseguir conhecer cada vez mais o seu consumidor e atender ele de forma mais personalizada. A gente traz um pouco essa provocação das inovações do varejo, mas a gente agora faz um pouquinho um passo atrás, né? A gente começa a fazer uma anamnese da evolução desse contexto nos últimos 20, 30 anos. Né? Então a gente tinha o varejo tradicional, o varejo antigo, como um negócio basicamente de compra e venda, um negócio de distribuição daquilo que a indústria produz. Então essa é a origem, a genealogia do varejo ali como intermediário da cadeia. Esse papel de intermediário é muito importante. A gente evolui um pouco e o varejo começa a trazer um pouco de serviço. Então, além de ser o intermediário, distribuir, de comprar e vender, ele começa a ter serviço. E, basicamente, a gente vê as setas unidirecionais. A indústria como se fosse um formato de pipeline, chegando até o consumidor de uma forma unidirecional. Então, nesse momento, o papel do varejo é comprar, vender, distribuir, transformar, e os ativos são principalmente as lojas, os CDs, centro de distribuição, os veículos, os funcionários, o espaço em loja, o faturamento. Isso são as marcas do varejista de sucesso, essa quantidade de ativos que ele tem. Nós estamos falando de varejo, mas vamos falar de indústria logo mais. Essa relação simbiótica que a gente revela um pouco mais à frente o desafio aqui. E aí a gente tem hoje o que é o cenário, basicamente, do papel do varejo. O varejo tem serviço, ele começa a trazer o que essa engrenagem aqui, com esses pontinhos embaixo, começam a revelar, ele começa a trazer tecnologia, inovação tecnológica, e foram os exemplos que a gente trouxe
logo no início dos cases, né? Aqueles cases são exemplos de serviços de tecnologia. E serviços de tecnologia, eles começam a ter uma outra perspectiva no relacionamento e no tratamento e no conhecimento do consumidor. E aí a gente faz a grande provocação do que vai ser o futuro do varejo, né? E aí onde que a indústria entra nessa história nesse momento hoje, a gente vê principalmente ainda as setas de forma unidirecional, mas a gente já sabe que isso já começa a mudar. Nos últimos 2, 3 anos, isso tem sido um movimento mais forte. E o futuro do varejo, uma provocação, é que a nossa visão é que nós vamos ter isso. O varejo, o papel principal dele ali, a essência dele, deixa de ser um negócio de compra e venda e ele passa a ser um negócio essencialmente de tecnologia que tem unidades de compra e venda, que tem serviços, que tem muita inteligência, muita tecnologia agregada, gerando essas setas bidirecionais, onde a gente consegue conversar com o consumidor, personalizar com ele, mas consegue também trazer essas informações para a indústria. Então, a provocação nossa é muito no sentido desse grande movimento que o varejo está se desenvolvendo. Então, o varejo ele vai comprar, vai vender, vai distribuir, vai transformar, vai comunicar, vai engajar e vai entregar. Os ativos são, antes de mais nada, os clientes, né, os dados e comportamento, tecnologia, plataforma, escalabilidade, logística. As lojas, elas se tornam malha de distribuição e os CDs, centros de distribuição, os veículos, eles se tornam instrumentos para a gente exercer a cadeia de last mile. Os funcionários, o serviço atendimento se tornam também grandes ativos porque eles precisam estar qualificados para atuar nessa base tecnológica, para conseguir atuar nessa plataforma. E as features digitais também são ativos, ou seja, o varejista consegue ter um serviço de banking acoplado, uma wallet acoplado, um serviço de identificação de usuário refinado e conseguir integrar todas as suas estruturas e plataformas dentro de uma estratégia e de uma proposta omnichannel. Então, é muito importante a gente entender a dimensão que o varejo começa a ter como um negócio basicamente, essencialmente de tecnologia na sua essência. Ele vai conseguir fazer um paralelo com a indústria, né? Do consumidor com a indústria, de comportamento, resolver a logística, resolver a plataforma de comunicação, de fazer os dados chegarem de um para o outro, tratar e minerar esses dados, resolver conhecimentos de share, de benchmark, previsão de consumo, quais são os produtos e as marcas que estão mais se resolvendo, automatização, feedback para a indústria, resolver os meios de pagamento, banking e comunicação mais uma vez. Então, a provocação nossa aqui muito importante é que existe um papel muito fundamental do varejo na cadeia, tanto para trabalhar dados, comunicação, distribuição de produtos, que estão posicionando o varejo num negócio essencialmente de tecnologia e logística, em que a gente entende e que o varejo ainda é essencial. Então, é a tecnologia que permite essa transformação e o varejo se tornará cada vez mais um negócio de tecnologia. E a gente sabe que o consumidor de hoje e o consumidor de amanhã precisa de personalização. Ele precisa de uma experiência fácil, uma experiência simples, uma experiência rápida, e isso normalmente só é entregue com personalização. A personalização a gente só consegue através de evoluir e implementar tecnologias. E a indústria precisa de dados. A indústria precisa acertar mais naquilo que ela produz, naquilo que ela constrói, naquilo que ela desenvolve, naquilo que ela tende a trazer para os seus mercados, para os seus consumidores, e isso é enriquecido com os dados. A ciência dos dados ela é imprescindível para a assertividade da indústria e para as decisões mais importantes que ela vai tomar. Nesse contexto, a gente agora volta para a provocação inicial, que é o D2C. O D2C, principalmente na pandemia, foi uma ferramenta de escala importante, foi um movimento onde a indústria se posicionou, se movimentou no sentido em que o varejista, muitas vezes, alguns setores estavam atrasados, grocery a gente teve algumas dificuldades, principalmente, e
a gente precisou ali ver esse movimento da indústria se movimentando. Entretanto, existe uma série de dificuldades para o consumidor e para a indústria nesse movimento do D2C. Uma das principais dificuldades é que a logística, obviamente, é uma questão óbvia, a logística tende a ser muito fragmentada, ela tende a gerar experiências muito pontuais, muito monomarcas, muito não completas. Isso, para o consumidor, num momento de pandemia, ok, pode ter sido funcional para resolver necessidades, mas no seu dia a dia, nos seus diversos momentos de consumo, isso é um problema, isso não simplifica, não facilita, não faz jornadas completas, né? Então a gente entende que o D2C, ele é uma peça importante, ele vai ser complementar, ele vai estar dentro da cadeia como uma ferramenta de comércio eletrônico, mas para o consumidor ele não é 100% favorável. E aí a gente fala também, não só para o consumidor, mas talvez a gente pode estender isso para o nosso planeta, para o nosso mundo, para o nosso conceito de sustentabilidade. Porque jornadas fragmentadas, jornadas individuais, tendem a gerar, no final dos esforços, um mau aproveitamento dos recursos e a gente começa a ter custos logísticos maiores nesse sentido. Então, o D2C, ele tem papel complementar, mas ele não é a bala de prata, ele não é aquele cara que vai resolver todos os problemas. E por isso que a nossa apresentação aqui é uma grande provocação. A grande provocação no sentido do movimento que a indústria vai construir. Então, o consumidor hoje, ele... por que o D2C tem um papel complementar? Ele tem diversos momentos de consumo. Ele tem compras de abastecimento, de necessidade de demanda, aquelas mais planejadas, compras complementares, daqueles produtos que faltaram das suas compras de abastecimento, compras por ocasião, no sentido de ter um evento, uma festa, uma visita de pessoas importantes. Estou falando muito no contexto de grocery também, que é a nossa especialidade, mas isso se estende a outros varejos e a outras indústrias. Compras por oportunidade, que são aquelas que a gente não precisa exatamente dos itens, não tem uma ocasião, não é um abastecimento, mas os produtos aparecem com a condição de oportunidade. E esse consumidor, com esses vários momentos, usa vários modais para poder resolver seus momentos. Os mercados, lojas, faz o compre e receba online, compre e retire na loja, vai no atacarejo, vai no drive-thru, faz uma venda direta, que é o D2C, usa lojas de honestidade autônoma em condomínio para poder resolver, às vezes, uma compra por ocasião muito importante. Usa o marketplace, usa mini mercados e quiosques. Então, são muitos modais para resolver os diversos momentos de consumo. E aí, várias estratégias. Estratégia B2C, D2C, social commerce e C2C, consumer to consumer, que vem crescido principalmente em outros segmentos como moda. Então, nossa visão é que o papel da indústria é ajudar o varejo a fazer a ascensão para a tecnologia. Então, aquele modelo onde o varejista se torna um negócio essencialmente de tecnologia e logística, é o papel que a gente entende que a indústria tem o papel de ajudar a conduzir o varejista nesse sentido, porque o D2C não vai resolver suficientemente a história e não vai trazer os dados, não vai ser fácil, não vai resolver tudo para o consumidor. Então o papel da indústria é ajudar o varejo a fazer a ascensão para a tecnologia com a contrapartida de mais informações sobre o comportamento do consumidor. E essas informações valiosas vão significar decisões e desenvolvimento de produtos de maneira muito assertiva se a gente tem dados ricos. Então, as tecnologias que vão permear esse movimento, né, no futuro, a gente citando aqui de forma bem rápida, né, hoje já de forma muito ampla a utilização de computação em nuvem, inteligência artificial, internet das coisas, automações, unificação de códigos de barras e QR Codes que estão entrando nessa estrutura, realidade aumentada, tudo isso são tecnologias que o varejo e a indústria podem explorar juntos, né? O rastreamento, a rede 5G, biometria, blockchain, impressão em 3D, edge computing e voz. Uma citação genérica de provocações das tecnologias, mas o grande movimento nosso aqui é de propor ao varejo que ele sirva como um bastião, um alicerce da transformação, propõe a indústria, né, na verdade, que ela sirva de um alicerce, um bastião para ajudar o varejista a fazer essa transformação e ela se mantendo totalmente importante neste contexto, pois ela vai ajudar a levar meios de tecnologia, APIs mais fáceis para toda a indústria se integrar, né, canais de integração mais fáceis para toda a indústria se integrar, toda a cadeia se integrar e a gente construir um elo mais eficiente. Então a provocação é
para a gente falar com a indústria. Indústria, D2C é um canal importante, vai trazer dados legais, mas é uma estratégia complementar. Não vamos deixar de fazer um movimento com o varejista e de ser um ator importante, de ter um papel principal nessa transformação do varejo, pois isso vai significar uma contrapartida de dados, de tecnologia e de protagonismo quando essa transformação tiver ocorrida quase que completamente. Então, gente, é uma provocação rápida e uma explicação aqui de uma tese mais simples, mas que eu entendo ser muito conceitual, mas ao mesmo tempo muito importante para toda a indústria se atentar nesse movimento. Eu agradeço a todos aqui por acompanhar a gente e por hora aqui encerro a nossa apresentação. Muito obrigado. Fernando, muito obrigada por compartilhar conteúdo conosco, tá? Vou pedir a gentileza de você ficar um tempinho ali no chat para tirar dúvida do pessoal. Lembrando, gente, que o time da VIP Commerce está à disposição também para bater um papo com vocês ali no Salão de Negócios. Obrigada, Fernando. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!